Eu sou João Batista Maris Guia, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Sou sociólogo e antropólogo, professor de sociologia da UFMG, consultor em educação. E nesse momento, com muita alegria, eu vou conversar com meu amigo Vinícius Venades, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Ele vai aqui um pouco se apresentar para nós introduzirmos o nosso tema, ou os nossos temas dessa conversa. Prazer, João, muito obrigado. Já fui muito bem apresentado pelo professor. Meu nome é Vinícius Venades, eu sou estudante de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, sou como vice-presidente regional do Partido dos Trabalhadores, no Diretório Municipal, também sou conselheiro municipal e estadual da Juventude e sou do Comitê Gestor do Centro de Referência de Juventudes de Belo Horizonte, que é o maior aparato de políticas públicas de juventude do estado de Minas Gerais. É uma honra estar aqui podendo bater esse papo com você. O Vinícius Venades e a família residem no Barreiro. É uma família adorável. Eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço o primo e irmão que mora com eles. O Vinícius é portador de deficiência, ele vai falar a respeito disso. É um jovem brilhante, uma promessa portadora de futuro para a política feita com ética, com grandeza, com valores, com ideias e profundo compromisso social e democrático com a igualdade e os direitos humanos, tudo que é bom. O nosso primeiro assunto é exatamente sobre a temática da deficiência. Eu começo fazendo um comentário, já que eu fui professor de História. Há 5 séculos antes de Cristo, Esparta desprezava as mulheres, aliás, como toda a Grécia clássica. As crianças não tinham valor. As mulheres eram como se fossem escravos que eram não vistas como seres humanos em plenitude. Mas Esparta era uma cidade-estado guerreira, parecia um acampamento militar. Vivia de escravizar o povo vizinho e lindeiro, escravizar e praticar violência inaudita e até a morte violenta contra eles, para que eles os alimentassem. E só tinha valor o homem, e em especial o homem em condições de guerrear. E a preparação da criança para a guerra começava cedo, aos 6 anos de idade. Ele era entregue a um preceptor militar, e já aos 8, 9 anos de idade estava tendo iniciação, a formação em geral e a militar em especial. Se a criança nascesse portadora de algum tipo de deficiência, havia um ritual que a cidade-estado de Esparta, a sociedade aceitava, que era uma figura tipo um sacerdote, segurar pelo calcanhar o bebê e projetá-lo de um abismo para morrer, porque era visto como inútil, uma vez que incapaz para a guerra, que era o modo da sociedade espartana viver e dela sobreviver, praticando escravidão e combatendo as cidades-estado adversárias. Hoje nós estamos em 2022, portanto nós estamos falando de 12 séculos de distância. 12, 5 mais 20, 27 séculos de distância. Hoje nós falamos em portadores de deficiência. Hoje no Brasil, a partir de 2007, toda pessoa humana portadora de deficiência, qualquer que seja, tem o mesmo direito de inclusão, permanência e aprendizagem na escola pública brasileira ou na escola privada brasileira. Esse é o assunto sobre o qual nós vamos conversar com Vinícius Venades. Vinícius é portador de deficiência, jovem, vai se formar em Direito na UFMG, um aluno muito aplicado, fala 4 idiomas, inclusive o alemão, quer fazer mestrado e doutorado, mas também é pré-candidato a deputado estadual pela sua consciência política e social. Eu começo perguntando, Vinícius, o que significa na prática falar sobre deficiência e qual é a linguagem socialmente adequada para se falar no assunto? Olha, esse é um tema que eu acho que deve ser abordado tanto de forma sociológica quanto de forma histórica. O senhor deu uma abertura histórica muito boa de fora do Brasil, na época dos espartanos. E eu trago aqui uma ideia do Brasil pré-colonial. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós tínhamos aqui em torno de 5 milhões de pessoas.
Nesses 5 milhões de pessoas, obviamente, haveria pessoas com deficiência. Não temos a contabilização exata, mas havia pessoas com deficiência no Brasil. E nós tínhamos várias sociedades, Macro-G, Tupi-Guarani, Tapuia, Caraí, todas elas tinham pessoas com deficiência. Algumas delas, como a Tupi-Guarani, eles assassinavam as pessoas com deficiência, principalmente enterradas, afogadas ou projetadas de montanhas não, porque a gente não tem montanhas no Brasil, mas de morros grandes aqui no estado brasileiro. E algumas outras, como os Macro-G e os Caraíba, eles consideravam as pessoas com deficiência como espíritos únicos. Porque se a pessoa com deficiência não era comum aos corpos normativos da época, não era comum a todas as outras pessoas, quer dizer que ele veio daquela forma com um propósito. Se ele veio daquela forma com um propósito, ele seria espiritualizado. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência nessas sociedades, elas se tornavam cacique, pajé, ou até alguma outra forma da estrutura social que cuidasse das outras pessoas. Então, essa ideia de deficiência é falar também de humanidade. Como a humanidade lê a deficiência ao longo do tempo. Porque a deficiência ela não está somente na pessoa, mas ela está integrada em todo o campo social que aborda a realidade daquele estado e daquela nação. Então, você falar que a deficiência está na pessoa é um erro muito grande. Você tem que imaginar que a deficiência não é só no corpo, mas a deficiência é no corpo social que não adequa à sua realidade, à pluralidade do ser humano. E aí entra a questão que o senhor falou da adaptação dos nomes, né? Como se a gente chama uma pessoa com deficiência. Nós tínhamos vários e vários nomes ao longo da história, tendo a oportunidade aqui, a gente consegue abordando o desenvolvimento humano a partir da causa da pessoa com deficiência, mas, primeiramente, as pessoas com deficiência eram chamadas de aleijado. Isso há muito tempo, inclusive temos o mineiro aqui aleijadinho, que acabou virando um apelido carinhoso para tratar da pessoa, mas que hoje em dia é altamente pejorativo chamar alguém de aleijado. Passado o tempo, foi chamado de pessoa com necessidades especiais, PNE. Inclusive, no último trabalho meu, eu tive que falar com as pessoas, eu trabalhava na Câmara Municipal de Brité, conversei com algumas pessoas lá e falei, poxa, PNE, a gente está em 2024, na época, não se chama mais pessoa com deficiência de PNE, porque a pessoa com necessidade especial, pense comigo, professor, todos nós temos alguma necessidade especial. Pode parecer bobeira, mas às vezes alguma pessoa só consegue dormir virada para o lado direito. Isso é uma necessidade especial dela. Então, todas as pessoas têm necessidades próprias. Então, você chamar uma pessoa com deficiência de necessidades especiais é um pouco pejorativo. Aí, depois de PNE, foi chamado de pessoa portadora de deficiência, que inclusive é o que está na nossa Constituição. A gente pode abordar a questão da legislação de pessoa com deficiência. Está lá no artigo 7º, no artigo 23, 203, no artigo 5º, pessoa portadora de deficiência. Mas quando a gente pega a parte do portadora, trazendo para a língua portuguesa, portar é quando você carrega algo. Eu porto minha garrafa d'água. A pessoa com deficiência ela não carrega a doença dela. A doença faz parte dela. Então, se eu pudesse também, se eu carregasse a minha deficiência, eu deixaria em qualquer lugar. Então, eu não porto uma deficiência. Por isso, a partir da década de 2000, não se usa mais portador de deficiência, embora ainda esteja na maioria da legislação de pessoa com deficiência, porque a maioria foi construída antes de 2005. A exposição que você faz, essa elucidação, é muito talentosa, porque mostra a força poética da língua, a beleza da língua, as possibilidades que a língua proporciona de esclarecimento com nitidez e, ao mesmo tempo, tipifica muito bem a situação. Entretanto, você falou em deficiência e falou em doença. Isso me remete à seguinte situação, já que eu fui secretário de Estado de Educação, estou sempre muito atento à questão educacional. No ano de 2007, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o então ministro da Educação, Fernando Haddad, tomaram uma das mais sábias decisões, que foi a de determinar a inclusão universal de todas as pessoas que têm deficiência no Brasil ou portadores de deficiência, essa é a palavra mais adequada? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, que tivessem direito, como quaisquer outras, de matricular-se, frequentar a escola, permanecer na escola e o direito a todas as aprendizagens, sim, nos ritmos próprios, nas possibilidades próprias da criança, quando houvesse algum tipo de comprometimento cognitivo. Daí as diferenças de ritmos.
É claro que foi uma decisão tomada à base da paixão humana, a paixão pelos direitos humanos, o respeito ao outro, qualquer que seja o outro, e o respeito à ideia fundamental e igualitária de que somos todos iguais diante da lei. Exato. E, portanto, pessoas de direitos iguais. Com base nisso, naquela ocasião, preferiu-se a inclusão universal de todos, sem que houvesse uma prévia preparação dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, dos professores, das próprias famílias e uma adequação física das próprias escolas para receber todos os alunos nas mais diferentes situações de deficiência. Seja como for, o Brasil mudou muito e as escolas mudaram muito com o Brasil, que as escolas se humanizaram. Elas viveram em plenitude a diferença e a diversidade. Inclusive, muitas escolas brasileiras passaram a usar duas línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais, que é uma língua, que é uma linguagem. E isso aumentou a socialização, melhorou a sociabilidade, humanizou a todos e educou os sentimentos das pessoas. Claro que de lá para cá progredimos muito. Tanto é que hoje, em todas as escolas, já é estabelecido em lei vinculatória, que os alunos que têm a necessidade de um acompanhamento diferenciado, esse acompanhamento diferenciado deve estar assegurado pela rede de ensino, pelo governo respectivo e pela escola, para que o aluno tenha os mesmos direitos dos demais de frequentar a escola na vida cotidiana e assim por diante. Eu tenho observado isso, já que eu faço consultoria em educação em 4 municípios e frequento as escolas, o esforço que as escolas têm feito nessa direção, ainda mais agora com a introdução do tempo integral. Eu gostaria que você comentasse, esclarecendo aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha, como é que você vê essa decisão da inclusão universal, que pela primeira vez fez com que a sociedade e as famílias finalmente expusessem à luz do sol os seres humanos, membros das famílias, mas que todavia ficavam ocultos da vida social, como se aquilo fosse um padecimento, como se aquilo fosse um ônus, como essa situação fosse, alguns até acreditavam, um mal olhado. E, por assim dizer, queria ouvir seu comentário sobre isso. Eu acredito que para a gente chegar no ponto do hoje, é necessário que a gente entenda como é que foi o desenrolar da inserção da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Como eu cheguei a falar, antes da colonização, nós tínhamos essa questão dos indígenas. Logo depois, a questão foi totalmente diferente. Quando os europeus chegaram ao Brasil, a gente teve uma mudança drástica no tratamento das pessoas com deficiência. Por quê? A gente tinha uma medicina nascente e a gente tinha a religião católica com muita força na Europa e em todos os países que a Europa colonizou. Por conta disso, o olhar à pessoa com deficiência era de castigo, pecado ou doença. Somente isso. A pessoa com deficiência ela não era vista como um ser humano. Logo depois, com o passar dos anos, os jesuítas começaram a ter muita força no território brasileiro. E com isso veio a educação e a saúde jesuítica. Então eles tinham esse tratamento com os irmãos, com as irmãs, eles tratavam as pessoas com deficiência, mas não no olhar de dignidade da pessoa humana. Não era porque eu via naquele ser humano uma pessoa como eu, mas sim porque eu via naquele ser humano uma necessidade de cuidado. Então antes de ver a pessoa com deficiência, você viu o cuidado que ela precisava. Então era um olhar muito mais de carência do que um olhar de dignidade. Logo após isso, essa medicina jesuítica e a educação inclusiva jesuítica, a gente teve aí os séculos 17 e 18 com a medicina mais forte. Logo com a medicina mais forte, a gente tem o tratamento da deficiência como uma patologia e só. Patologia, né, logos, estudo, patos vem de sofrimento, então era o estudo do sofrimento do ser humano. Então, o corpo da pessoa com deficiência era apenas um corpo de teste para o desenvolvimento da medicina. Então, ao longo dos anos, a gente teve a pessoa com deficiência sendo apenas alguém que precisa ser curado, apenas alguém que tem uma doença, e uma pessoa que precisa de piedade e caridade. Ela nunca foi vista como um ser político, como alguém que tem a capacidade de fazer a diferença e que também tem
esse direito como todas as outras pessoas. Aí a gente teve, com Dom Pedro II, ele criou o Instituto Imperial dos Meninos Surdos e o Instituto dos Meninos Cegos, que foi a primeira educação inclusiva no Brasil, que inclusive foi vinda por professores franceses que vieram para cá, na época de Dom Pedro II, para passar o que seria a educação inclusiva para as pessoas com deficiência. Mas ainda assim, era da pessoa com deficiência de barões, pessoas com deficiência que tinham muito dinheiro, ou até de outras pessoas, filhos de europeus. Então a gente tem o início da educação para PCD nessa época. E acabou que com o desenvolvimento do Brasil, com a República do Café com Leite, depois com a ditadura militar, a gente não teve um olhar muito grande para a educação inclusiva. A partir da década de 70, 80, a gente teve a década internacional da pessoa com deficiência pela ONU, quando eles começaram a virar os olhares para as necessidades próprias daquele segmento social, que é um segmento social estratosférico. No Brasil, a gente tem em torno de 10% da população tendo alguma deficiência, 18 milhões de pessoas. Se a gente pegar a população do Uruguai agora, dá em torno de 15 uruguais, que tem 1,5 milhão de pessoas. Então, é uma quantidade considerável, que começaram a olhar a partir da década de 70 e 80. A gente vai tratar a parte de legislação posteriormente, mas então o Brasil começou a colocar isso no final da década de 80 na Constituição Cidadã, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Me permita um comentário nesse ponto. A Constituição é aprovada em 1988. 2 anos após, ocorre também promoção da Organização das Nações Unidas através da Unesco, na cidade de Jomtien, na Tailândia, a famosa Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação. Então, em escala planetária, e pela primeira vez, com a participação de 157 nações, entre elas o Brasil, nós tivemos ali, dentre outras inovações fundamentais, 2. O reconhecimento da criança como um ser humano, com a singularidade de ser um ser humano infantil, que, portanto, tinha todos os direitos a viver a infância em plenitude, e daí vem a abordagem do cuidar, no sentido de não expor a criança a riscos, ou brincar, que é a forma natural da criança descobrir-se a si próprio, ao outro, e se situar no mundo, e descobrir o mundo, e desenvolver a linguagem e as habilidades, e também o aprender de forma lúdica, mas o aprender. Esse foi o primeiro tipo de inovação fundamental que a Conferência Mundial vai introduzir. A segunda é exatamente na mesma dimensão grandiosa, chamar a atenção do mundo e dizer que é um direito humano, um direito fundamental, a inclusão plena de todos aqueles com deficiência, que são iguais em direitos, iguais em humanidade, e que o lugar deles é na escola, uns ao lado dos outros, fazendo parte da mesma sociabilidade, desenvolvendo a diferença, a diversidade, a autonomia individual com dignidade, cada um. Isso em 1990, 2 anos após a nossa Constituição. Ainda assim, nós tivemos que esperar 17 anos, até que em 2007 o presidente Lula, como eu havia falado, e o ministro Fernando Haddad tomam aquela decisão heróica, eu diria até revolucionária, uma loucura santa, que foi uma mudança extremamente revolucionária, feita sem que houvesse preparação prévia, mas ainda assim, eu pelo menos considero muito bem-vinda. Daí em diante nós estamos aprendendo a conviver nas escolas e a fazer educação co-presentes com os nossos seres humanos com deficiência. E como você falou, representam 10% da população brasileira e é muito provável que hoje, no total da matrícula na educação básica pública brasileira, que reúne 40 milhões de brasileiros, que nós tenhamos algo em torno de 4 milhões dos nossos estudantes com algum tipo de deficiência. Sim, e uma coisa muito interessante que o senhor falou é que mesmo sem a preparação prévia, eles tentaram. E o primeiro passo para você tentar, para você conseguir, é você tentar.
Então, eles tentaram com muito louvor e conseguiram, seguindo os princípios da Constituição, né? Porque eu acho que a gente pode até trazer uma ideia de Foucault aqui, que é que a estrutura de poder, ela se manifesta nas pequenas coisas. Então, quando você faz alguma coisa, mesmo que seja pequena, essa coisa pequena, no final, ela vai fazer uma diferença muito grande. Então, adaptando os princípios constitucionais, não diria nem de igualdade, mas de equidade, trazendo o princípio aristotélico aqui, que equidade é você tratar desigualmente os desiguais à medida que eles se desigualam. Então, você precisa tratar a pessoa com deficiência desigualmente na medida da desigualdade dela frente à sociedade. Então, acho que a Constituição, muito mais que igualdade, ela traz a equidade, tanto na saúde, na educação, em várias áreas para a pessoa com deficiência. Em 2007, nós tivemos essa atitude louvável do governo Lula com o ministro Fernando Haddad, que incluiu as pessoas com deficiência em pelo menos 45% a mais nos 2 anos. Em 2007 foi colocada a lei, nos 2 anos posteriores, 45% a mais de pessoas com deficiência foram incluídas na escola. Então foi uma atitude exemplar que a gente carrega até hoje. Você diria que hoje nós conseguimos universalizar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência em fase escolar na escola pública brasileira? Olha, atualmente a gente tem 93% das crianças no ensino fundamental com educação. Então, 93% das crianças estão. Se eu não me engano, pessoas com deficiência estão 75%. Então, ainda não universalizou. Provavelmente não universalizou, porque, embora nós tenhamos universalizado o ensino médio, que são adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, o Fundamental 2, o antigo ginásio, que são os adolescentes de 11 a 14 anos, o Fundamental 1, ou os anos iniciais, que são as crianças de 6 a 10 anos de idade, e na educação infantil, onde ainda há um déficit de atendimento, universalizamos a pré-escola, crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, inclusive nas localidades rurais mais pobres de todos os interiores do Brasil. Isso eu dou testemunho que eu vivencio isso no dia a dia. Todavia, no segmento creche, crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que é exatamente o segmento no qual se faz aquele trabalho fundamental de estimulação precoce, embora tenhamos avançado em escala revolucionária, ao ponto de hoje garantirmos na creche pública algo em torno de 40% do total da população na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, mas ainda temos um déficit de 60%. Tanto é que o próximo Plano Nacional de Educação, para o período 2025-2035, a grande meta qual é? Aproximar-se da universalização do atendimento até próximo de 100% no segmento creche, para acolher todas as crianças que ainda se encontram fora dessa oportunidade. É um avanço notável em relativamente pouco tempo, a não ser a família, que é um direito dela, que opte por não colocar a criança pequena em creche. Mas esse déficit que você falou, de algo em torno de 25% do total das pessoas na idade certa para frequentar a escola com deficiência, provavelmente isso se situe no segmento de 0 a 3 anos e 11 meses. Eu queria até ver com você se o raciocínio está certo. Sim, é isso mesmo. Inclusive, agora que nós estamos aqui para o público, eu acho que é uma dúvida muito importante de a gente sanar. O governo federal lançou agora um decreto, eu não vou me lembrar o número dele, 11.000 e alguma coisa, que é um decreto que está nas redes sociais, rolando em más línguas, que o governo federal quer fechar as APAES. E isso é impossível. Não há como o governo federal fechar uma APAE. A APAE, ela é do corpo social. Ela, embora tenha o aparato, né, o amparo do Estado, ela não pode ser fechada pelo Estado. Então, a proposta do governo federal agora não é fechar as APAES, é justamente colocar as pessoas com deficiência em equidade para que elas estudem no mesmo ambiente, na mesma instituição que as pessoas sem deficiência. Porque parte da escola, ela não é só para ensino técnico. A escola é para eu me formar como ser humano. Eu preciso da educação técnica, mas da educação humana, educação cívica, para eu crescer e conseguir viver em sociedade e em comunidade. A pessoa com deficiência, muitas das vezes, ela é segregada e colocada em um ambiente à parte, muitas vezes em APAES ou qualquer outra instituição, onde ela só vive com os iguais a ela. E a sociedade nossa não é de iguais. Eu posso falar com muita alegria que a nossa sociedade é plural e é diversa. Esse é o bem da democracia.
E é muito antidemocrático você segregar pessoas com deficiência. Por isso, a proposta do governo federal agora é de você qualificar o ambiente pedagógico para que as pessoas com deficiência estejam inseridas na mesma quantidade que uma pessoa sem deficiência. Mas isso não significa extinguir as APAES. Quem precisar, ou os pais que acharem necessário uma educação especial e mais inclusiva, as APAES vão estar com as portas 100% abertas. Então, a pessoa que tem um grau de transtorno do espectro autista maior, a pessoa que não consegue realmente viver em uma sociedade, um campo fechado como uma escola, ela precisa sim de um ensino especial. Mas aquela pessoa que tem o mínimo de condições de viver em sociedade e se formar como ser humano, essa pessoa deve passar por todo o ciclo que uma pessoa. E quando eu falo isso, não quer dizer que ela deva passar como as outras pessoas. Voltando ao princípio de equidade, ela deve estar na escola como todos os outros, mas com acompanhamento pedagógico, na formação de matérias, com acompanhamento para ir ao banheiro, para pegar uma merenda, qualquer coisa que essa pessoa precisar, ela precisa de um apoio, mas ela precisa estar inserida da mesma forma que as outras. É muito oportuno que você tenha feito a menção à Asa Paz, e eu posso dar disso um testemunho. Quando eu fui secretário de Estado de Educação, o modo respeitoso, fraterno, companheiro, com que a nossa Secretaria de Estado de Educação e as nossas, na ocasião, 5.860 escolas, depois com a municipalização, 2.800 escolas aproximadamente, mantivemos um relacionamento construtivo, fraterno, solidário, de apoio integral à Asa Paz, numa época, década de 90, ainda distante daquela medida que ocorreria em 2027 e 2007, da inclusão geral das pessoas com deficiência nas escolas públicas de um modo geral. Essas interpretações equivocadas, algumas delas produzidas por má fé intencional, para gerar um falso conflito entre o governo federal e o Ministério da Educação de um lado e as APAES de outro, ou para gerar um falso conflito entre a escola pública de um lado e as APAES de outro. Com efeito, a APAE é uma escola não estatal. A escola pública das redes públicas é estatal pela provisão dos recursos. Universal, porque tem que garantir o acesso igual e a permanência igual como direitos de todos, sem admissibilidade de exceção. É pública porque todos estão nela, mas é comunitária na gestão democrática com a participação da família. No caso da APAE, ela não é estatal, ela tem os outros componentes, o atendimento universal àquelas pessoas humanas com uma deficiência mais grave, que a escola pública, regular, não tem condição de dar a adequada atenção, mas pode, em complementaridade, em solidariedade, trabalharem juntas. Só que, às vezes, com todo respeito aos meus companheiros que trabalham nas APAES, a vocalização do equívoco, às vezes, vem de dentro das próprias comunidades de APAE, numa atitude humana compreensível, defensiva, quando se percebem equivocadamente ameaçadas. Eu não acredito que ninguém vá fazer ameaça a uma APAE pela nobreza da ideia, da instituição, a história, os significados, a robustez da grandeza alcançada ao longo do tempo. E nós continuaremos a ter seres humanos com deficiência num grau de gravidade maior, que requer uma escola de educação especial. Sim. Agora, isso é complementar. A solidariedade entre essas redes tem que ser fundamental. E as APAES precisam receber, eu reconheço, mais apoio do setor público. Primeiro, o apoio das famílias e da sociedade de um modo geral, já que ela é tipicamente uma organização de terceiro setor. Ela não é nem Estado, nem mercado, ela é mais sociedade. E sociedade, no caso, as famílias envolvidas. Então, muito oportuna a sua colocação, porque é um falso conflito, e esse esclarecimento e essa posição final do governo federal, eu acho que resolve o assunto definitivamente. Sim. E é um conflito que é muito colocado por certos setores ideológicos. Eu me coloco aqui, professor, falando para o senhor e para quem está ouvindo, eu sou uma pessoa abertamente progressista. Sou mais de esquerda, centro-esquerda. Aliás, é muito bom que nós tenhamos tomado a decisão de ter essa conversa, porque a sociedade mineira inteira precisa tomar mais consciência, ter mais esclarecimento sobre essa situação
dos nossos irmãos com deficiência, que são 10% de nossa população, não importa, poderia ser 1% ou 0,1%, mas são 10% de nossa população, e que o seu testemunho aqui, além de um testemunho de uma clareza meridiana, solar, brilhante, pode-se dizer assim, é um testemunho impregnado de sentimentos muito elevados, de muita elevação, e que deixam muito evidente para mim que eu estou fazendo uma escolha muito feliz e muito certa de ter você como parceiro pré-candidato a deputado estadual, e a nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais viveria um momento glorioso de ter o seu talento, o seu brilhantismo, a sua grandeza, os valores que você reúne na sua personalidade, que são a marca da sua identidade, representando os interesses universais democráticos da população, mas singularmente representando a visão dos seres humanos com deficiência, que precisam ter também alguém que compreenda a situação, que tenha muita clareza, capacidade formuladora, capacidade de influenciar, capacidade de promover mudança, de ajudar a organizar e mobilizar esses seres humanos e suas famílias, que não estão pedindo nem misericórdia, nem proteção especial e muito menos privilégio. Apenas que são seres humanos que têm que ser vistos como tais, na sua singularidade humana, que se tem uma deficiência típica, de outra parte tem grandezas notáveis, como você aqui dá o seu testemunho, a sua oralidade, o seu intelecto, a sua capacidade de formulação, de discernimento, de projeção de ideias e assim por diante. De modo que penso que está sendo uma conversa muito feliz e iluminada. Sim. Eu fico muito feliz, muito me alegra, professor, em saber dessa posição, saber desse reconhecimento, não somente a mim, mas a todas as pessoas com deficiência. Como nós falamos, 10% da população é PCD, isso em Minas Gerais dá mais de 2 milhões de pessoas, em Belo Horizonte a gente tem mais de 135.630 pessoas. Em Minas Gerais são mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de cidadãos. Nós somos 21 milhões de cidadãos exatamente. Em Minas Gerais, mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões têm alguma deficiência. E mais de 2 milhões têm alguma deficiência e nós não temos nenhuma representatividade na Assembleia Legislativa para a causa da pessoa com deficiência. Na história legislativa de Minas Gerais, nós tivemos 3 pessoas com deficiência que ocuparam o Parlamento Mineiro. Atualmente, nenhuma. Então, nós temos 77 deputados estaduais e nenhum luta diretamente pela causa da pessoa com deficiência. Isso é um dado muito grave, porque quando a gente pega em números proporcionais, Minas Gerais é o estado que tem mais candidaturas ao parlamento, tanto municipal quanto estadual, de pessoas com deficiência. Em torno de 1,56% de todas as candidaturas de Minas Gerais são de pessoas com deficiência, mas menos de 0,4% das pessoas com deficiência conseguem adentrar a política. E aí a gente entra numa parte que eu acho que é muito interessante a gente abordar aqui, que é o capacitismo. O senhor já ouviu falar dessa palavra? Já ouvi falar dessa palavra. Esclareça para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. O capacitismo, ele vem de... Foi objeto de um grande debate recentemente. O capacitismo, ele vem de 1991, ou seja, ele é muito recente, tem em torno de 30 anos. Ele vem do inglês ableism, que significa o preconceito à capacidade de alguém. Tanto a hipocapacidade ou a hipercapacidade. Mas o que isso significa? É eu colocar uma pessoa com deficiência na sociedade pela sua capacidade de fazer algo ou não. Como se a pessoa com deficiência fosse analisada como um objeto para chegar a um fim. Porque todo ser humano na nossa sociedade neoliberal, ele é visto como um meio para chegar a um fim. E a pessoa com deficiência não ia ser diferente. Mas esse preconceito de você objetificar a pessoa com deficiência e a sua capacidade para chegar a um fim social é chamado de capacitismo. Vamos colocar em palavras mais claras. Uma pessoa com deficiência, ela chega a uma escola e ela não consegue fazer, por exemplo, uma atividade de artes. E o professor, por falta de formação pedagógica, o obriga a fazer aquela atividade, falando que ele consegue sim fazer.
isso é capacitismo, porque ele está julgando a pessoa com deficiência pela capacidade ou pela ausência da capacidade de conseguir fazer algo. E o contrário também acontece. Quando eu julgo a pessoa com deficiência falando que ela não consegue fazer algo, sendo que ela consegue. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência, se o senhor chegasse para mim e falasse, não recomendo que você fizesse tal coisa, eu falo, não, eu consigo fazer. Você fala, não, você não consegue fazer. Fala, poxa, mas a deficiência está em mim, não em você. Então, como que você quer falar o que eu consigo fazer ou não? Então, o capacitismo é justamente isso, você julgar alguém pela capacidade dela, inclusive que fere nos princípios kantianos da nossa Constituição, né? Que o ser humano nunca deve ser usado como meio, somente como fim em si mesmo. Então, você não deve tratar a deficiência da pessoa como meio para nada. A própria pessoa é o fim de si mesma e a deficiência é algo que ela traz com ela. E aí a gente tem o capacitismo institucional. Nós temos o capacitismo recreativo. O capacitismo recreativo é aquele que é usado em piadas e no meio jocoso. Quando eu vou fazer alguma piada e falo, nossa, eu estou perdido igual cego em tiroteio. Isso acontece demais. Ou alguma coisa que acontece e você zoa alguém que está numa cadeira de rodas, você zoa alguém que está com muleta, você zomba de alguém que tem algum andador, de alguém que tem alguma deficiência intelectual. Isso é chamado de capacitismo recreativo, quando você usa a deficiência da pessoa para fazer algo jocoso em cima dela. Nós temos também o capacitismo médico. O capacitismo médico é justamente aquela ideia que eu falei lá no início do nosso programa, quando eles tratam a pessoa com deficiência apenas como um prognóstico, como alguém que precisa de um diagnóstico e precisa ser curado. O médico não olha todo o histórico do ser humano que a pessoa é. Ele não olha o princípio da dignidade que a pessoa deve ter. Ele olha alguém como um objeto de trabalho que deve ser curado. Então, muitas das vezes, o médico, ele retira a humanidade da pessoa com deficiência e trata apenas como um paciente. Eu sei que a função do médico é curar a pessoa, mas a pessoa precisa ser curada nas medidas que ela carrega alguma coisa ou não. E por último, nós temos o capacitismo institucional, que é a inserção ou ausência de inserção da pessoa com deficiência em espaços públicos e privados. E aí a gente entra no capacitismo institucional político, que é a falta de representação política da pessoa com deficiência em um âmbito de 10% de população, mas 0% de representação no parlamento. E isso se reflete na insuficiência de políticas públicas segmentadas, de mobilidade urbana, transporte urbano, o modo como a cidade se organiza, o modo como a cidade dispõe equipamentos urbanos, o problema da acessibilidade. Sim. Isso tudo reflete a ausência de uma verdadeira representação esclarecida, deixar claro que não se trata, e nem você defendeu isso aqui em momento algum, de uma representação corporativa. Não é isso. É uma representação universal e tanto melhor se a universalidade da representação reunir dentro dela a representação universal das pessoas com deficiência. E melhor ainda, tendo uma pessoa com a clarividência, o esclarecimento, a cultura, a capacidade comunicativa, a capacidade de elaborar proposições, como você tão bem demonstra aqui. E há uma coisa muito interessante, que é justamente o que o senhor falou. Quando a gente pega no termo federal agora, na esfera do Congresso Nacional, nós temos 81 senadores, 4 são pessoas com deficiência. Nós temos 513 deputados federais, 5 são pessoas com deficiência. Juntando todo o Congresso, isso dá menos de 2% de representação. E quando a gente fala representação, não é somente a pessoa com deficiência estar em um lugar, mas são pessoas que não lutam pela causa da pessoa com deficiência. Quando a gente faz uma análise extensiva de mais de 590 parlamentares no Congresso Nacional, menos de 50 apoiaram a causa da pessoa com deficiência e colocaram como bandeira de campanha e pré-campanha. Então não é somente a pessoa com deficiência estando ausente na participação física, mas também estando ausente na própria inclusão de forma de dignidade humana. As pessoas não reconhecem a pessoa com deficiência como um ser político nem para participar e nem como alguém que deve entrar em pauta. Então nós precisamos de alguém que vai entrar lá dentro, no Congresso Nacional, e trazer a pauta da pessoa com deficiência. Agora eu quero dar um giro para dar uma conotação mais pessoal, individualizada em Vinícius Venades e sua família. Conta para nós, qual é a deficiência que você tem?
Eu tenho atrofia muscular espinhal, tipo 2, é uma doença rara, degenerativa, que aos poucos, com o passar do tempo, ela vai retirando a força muscular e deixando mais difíceis atividades que seriam simples para pessoas comuns, como deglutir, levantar o braço, carregar peso, virar na cama. A minha doença, ela não pega nada da parte intelectual ou mental. Ela é uma doença simplesmente que retira a capacidade muscular. Então, quando as pessoas olham para mim, nesse sentido de capacitismo, elas olham para a pessoa com deficiência e não perguntam nada para mim, perguntam para quem está do meu lado. Falam, poxa, eu consigo falar, eu consigo ouvir, eu tenho capacidade intelectual e mental plena. Afeta o seu sistema respiratório? Sim, porque acaba que quando você respira, você precisa levantar todo o diafragma, que leva músculos. Então, como é uma doença que retira a capacidade muscular, afeta também a capacidade respiratória. Mas você não tem necessidade de usar equipamento externo de oxigenação. Nós temos 4 tipos de atrofia muscular espinhal: 1, 2, 3 e 4. Quanto mais perto do 1, mais grave é a doença. Quanto mais perto do 4, mais branda. Geralmente, a pessoa que tem atrofia nível 4 é uma pessoa que percebe a doença a partir dos 30, 40 anos. Ela consegue viver plenamente como uma pessoa corporonormativa até uma idade mais avançada. A pessoa que tem o tipo 3, ela consegue andar aí até uns 4, 5 anos, depois ela vai para a cadeira, mas ela consegue ter mobilidade maior, consegue carregar uma panela, um celular, ajudar a desligar alguma coisa, e o tipo 2 é o meu, que é o segundo mais grave. Aí depende muito também de como a deficiência afeta o corpo de cada ser humano. Eu falo que, graças a Deus, eu sou muito abençoado a ele, porque eu tenho as minhas limitações, a minha deficiência, ela me afeta em muita coisa, mas ainda assim eu consigo passar o dia inteiro sem um aparato respiratório para me dar auxílio. À noite, quando eu estou muito cansado, eu preciso de usar um aparelho chamado Trilogy, que é como se fosse um respirador externo, muito usado, inclusive, na pandemia do coronavírus, para suprir a falta de respiração das pessoas que estavam com o vírus. Então, eu uso esse aparelho à noite. Eu deito na hora de dormir e coloco. Quando eu acordo, eu retiro esse aparelho. Eu deveria também colocar durante o dia quando eu estou muito cansado, mas por conta da agenda muito corrida, eu não consigo. Acordo 4h15 da manhã, durmo 11h30 da noite, né? Em média de 4 horas e meia, 5 horas de sono. Mas nessas 5 horas de sono, eu preciso colocar o aparelho para dormir. Quando é que você, ainda muito criança, seu pai e sua mãe perceberam que você tinha essa deficiência? Foi em torno de 1 ano, quando eles viam todas as outras criancinhas, né, dos amigos deles, que também estavam nascendo, começando a ficar de 4, começando a andar, engatinhar, levantar os bracinhos, e eles viram que eu não conseguia fazer nada. Levaram ao médico, o médico falou, isso é preguiça, ele vai, aos poucos vai melhorar. Depois levaram outro médico e falaram, não, cada criança tem o seu desenvolvimento, pode esperar que ele vai começar a andar. Mas quando eu tinha, por volta, se não me engano, de 1 ano e meio, eles viram que minha mão tremia muito. Minha mão, até hoje, ela treme bastante quando eu estou parado. Minha mãe olhou, falou com meu pai, falou, Rômulo, isso aqui não é normal, não. Uma criança de 1 ano e meio tremendo desse jeito. Aí eles me levaram, se eu não me engano, ao Hospital Sara. No Hospital Sara já começaram a fazer o acompanhamento. A partir disso, nós fomos à doutora Juliana Gurgel, que é a médica que me acompanha até hoje. Fizemos o teste de DNA e já foi indicado que eu tinha essa doença neuromuscular. Aí, a partir disso, eu faço acompanhamento no Hospital das Clínicas até hoje, inclusive com a mesma médica. Beijo, doutora Juliana, com certeza vai ver isso daqui. Mas é uma pessoa que me trata muito bem e é um corpo federal, né? O Hospital das Clínicas é ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, então todo o aparato tecnológico e de opção de cura, não digo cura, mas de tratamento, ele vai chegar primeiro lá. Você nasceu em 2001. 2004. 2004. Então, hoje você tem 21 anos. Isso. E já concluindo o curso de Direito na UFMG. Faltam 2 anos. Faltam 2 anos, né? Como é que foi o seu ingresso pela primeira vez em uma escola? Em uma escola, esse é um termo importante falar também. A primeira vez que eu entrei, que eu fui entrar numa escola, minha mãe me queria colocar em uma escola particular, justamente pela questão da adaptação, de um corpo que ficaria mais atento à questão da pessoa com deficiência, eles conseguiriam colocar professores que ficariam mais ao meu lado, então a decisão foi de me colocar em uma escola particular. Nós olhamos várias escolas particulares, todas com falta de acessibilidade física, com escada, elevador quebrado, com degrau para entrar nas salas.
A gente encontrou até uma na Regional Barreiro, que é onde eu resido, e havia outras pessoas com deficiências diversas que estudavam lá, e eles falaram, não, aqui tem outras pessoas com deficiência, coloca o Vinícius aqui. Quando foram me colocar, havia muita escada. Então, o que a minha mãe falou? Eu vou colocar o Vinícius em uma escola pública, então meu primeiro aninho foi uma escola pública, até eles adaptarem a escola particular, fizeram toda uma reforma na escola, para a partir do segundo ano eu entrar lá. Então é uma escola também que me recebeu muito bem. Lá no Barreiro? Lá no Barreiro, sim. Hoje em dia... Como é o nome da escola? É Colégio Cenecista Domiciano Vieira. Interessante. Sim, infelizmente hoje a escola fechou, mas até o meu 9º ano eu fiz lá, então sempre fui muito bem tratado, todos os professores, colegas, e é uma questão que a gente trabalha da deficiência, como a gente falou no início. Ela não está somente na pessoa, ela está no corpo social. Então, quando você convive com uma pessoa com deficiência, você passa a ter o olhar daquela pessoa. Então, eu convivi com meus coleguinhas lá do 2º aninho até o 9º ano do ensino fundamental. Então, no final, todos eles já chegavam a algum lugar e falavam, poxa, o Vini não entra aqui. Você formou amigos para a vida inteira nesse período? Com certeza. Eu tenho amigos, inclusive, hoje estão na faculdade comigo. Tem uma festa amanhã que eu vou, que todos vão. A gente consegue fazer amizades assim e formar não somente a pessoa com deficiência, mas formá-los também no âmbito do corpo social. Você, na infância ou na adolescência, em algum momento você teve depressão? Olha, depressão, eu diria que não. Porque acaba que eu sempre tive um apoio muito grande dos meus pais, dos meus amigos, da escola, mas a gente sempre se pergunta, né, ainda mais na fase de adolescência, com hormônios a mil, várias coisas passando na cabeça, qual que é o meu valor no mundo? Por que eu estou aqui? Aí você pensa a certas horas, será que eu estou aqui somente para ser um peso para os pais? Será que eu estou aqui somente para ser um peso para a família, para os amigos? E depois a gente percebe que não. Porque todos os seres humanos têm o mesmo direito de existir e cada um tem um problema distinto. Então, o problema do outro é um problema dele, o meu problema é meu. Mas nenhum problema é maior ou menor que o outro. Então, a questão da deficiência, ela não me faz menos ser humano. Me faz precisar de algumas coisas. Por falar em seu pai e sua mãe, que eu conheci sua casa, conheço o Rômulo, conheço sua mãe. E em mim produziu um encantamento, o modo amoroso, né? E o orgulho que tem de você. Claro que isso é fundamental. Sim. Esse sentimento de estar no mundo com acolhimento, a solidariedade, a empatia, a compaixão humana, a amorosidade. Mas você falou também da relação de amigos na escola. Sim. Você se sentiu como criança ou como adolescente em algum momento discriminado? Como criança, é muito complicado você falar de discriminação em uma criança que tem 8 anos de idade. Mas muitas das vezes, meus amigos iam brincar de pique-pega, de esconde-esconde, e eu não podia, ainda não posso correr muito com a minha cadeira, porque isso aqui é um veículo. Então, se eu correr e atropelar alguém, é um problema para mim e para a pessoa. Então, meus pais e a escola sempre me ensinaram isso. Você não pode correr, você não pode fazer certas coisas que as outras pessoas podem. Então, nesse sentido, eu ficava sem brincar. Isso me chateava demais. Não é uma discriminação, é uma limitação. Eu acredito que tratar isso como discriminação para uma criança é um pouco complicado, porque ela precisa se formar com isso. Sim. Então, eu acredito que os meus colegas tiveram uma boa formação tendo-me ao lado deles, mas como criança, a criança também é enérgica, ela quer brincar, quer correr o tempo todo. Então, ela me via e falava, ele não consegue correr. Mas eu consigo, então eu vou. Então, muitas vezes eu ficava na escola jogando xadrez, adoro jogar xadrez, lendo, escrevendo poesias, vendo desenho, desenhando, estudando outras coisas. Acabou que eu acho que isso é uma forma negativa, mas também me formou como ser humano. Hoje eu gosto muito de estudar e fazer atividades extracurriculares, e eu acredito que é muito por causa disso, porque eu precisava me reconstruir para chegar no mesmo patamar da pessoa que estava ao meu lado. Mas você deixou essa escola que tão bem o acolheu, uma escola particular. Aí Sim. você foi fazer um ensino médio onde? Eu fui fazer o ensino médio na escola Sandoval Soares de Azevedo, em Iberité. Mas o problema é que foi época de pandemia. Então, eu comecei a fazer o ensino médio lá e acabou que depois, por conta da pandemia, alguns professores não tinham os recursos pedagógicos necessários para conseguir dar uma aula boa, que o Estado, infelizmente, não estava fornecendo o que os professores precisavam, nem aos professores, nem aos alunos. A época da pandemia foi uma defasagem de educação muito grande para a nossa juventude, inclusive a gente pode entrar nisso mais para frente, e por conta disso eu comecei a estudar sozinho.
Eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, e acabou que depois eu saí. Falei, não, eu tenho mais capacidade de estudar seguindo o meu ritmo do que o ritmo defasado de uma escola que não tem a instrumentação necessária para continuar o ensino médio. Então eu conversei com meus pais e falei, olha, eu tenho capacidade de estudar sozinho e passar no Enem sozinho. Então eu saí do ensino médio, mas todos os dias eu acordava, todos os dias da pandemia, 6h30 da manhã, começava a estudar às 7, parava de estudar às 7, 8 horas da Ou noite. seja, você estudou matemática, física, química, biologia, além Tudo das sozinho. ciências humanas sozinho? Tudo sozinho. Depois eu fiz um ano de cursinho para estratificar o conhecimento que eu Você adquiri, aprendeu a matemática do ensino médio sozinho? tudo sozinho. Eu peguei tudo sozinho, vendo videoaula e lendo livros. Não sou muito bom em matemática, a gente brinca no direito, inclusive quem faz direito é porque é ruim em matemática. Pelo contrário, quem faz direito é muito bom em lógica, portanto, tem todas as condições de ser muito bom em matemática também. Mas eu aprendi tudo sozinho, depois eu fiz um ano de cursinho para resolver algumas dúvidas que eu já tinha e consegui passar. No meu primeiro Enem que eu fiz, eu consegui passar na UFMG. E na faculdade de Direito, na UFMG? Olha, é um prédio. Eu conheço muito aquele prédio. Temos muito o que falar lá. É um prédio que ele é da década de 60, para quem não conhece o prédio da UFMG. Só me permita um parênteses. Sim. Você falou da década de 60 e o prédio da Direito ali, perto da Rua da Bahia, João Pinheiro 100. João Pinheiro 100, né? Eu era líder estudantil universitário em Minas Gerais e logo em 67, quando eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui escolhido como diretor da União Estadual de Estudantes Universitários. Só que eu era estudante secundarista do terceiro ano do curso científico, quando aconteceu no Brasil a chamada Setembrada, que foi uma repressão policial violenta, Polícia Militar, Polícia Civil, o DOPS do Rio de Janeiro, contra os estudantes da Faculdade de Medicina. E isso foi como fogo na palha seca, se alastrou pelo Brasil como protesto. E nós íamos sair em passeata de frente da Faculdade de Direito, em direção a Afonso Pena, ali perto do Automóvel Clube, e dali entrar à esquerda em direção à Praça 7. E tivemos um confronto violento com a polícia política, o DOPS. Um delegado de polícia, Tarsir Menezes Cia, foi atingido por uma pedra na testa, tirou um revólver 38, apontou em nossa direção, disparou 6 tiros. Por sorte, o inspetor Frederico deu um golpe no braço dele e as balas alcançaram a parte alta de um dos prédios da Faculdade de Direito. E nós recuamos para dentro do prédio, aí houve um cerco, entrou também a Polícia Militar e só fomos sair de lá de madrugada através da mediação do reitor da PUC, que era o Dom Serafim Fernandes de Araújo, e do reitor da UFMG, que era o professor Aloysio Pimenta, que depois foi exilado. Aí conseguimos sair de madrugada. Mas até o 5º andar da Faculdade de Direito, até o 5º andar, todas as carteiras da faculdade foram colocadas nas rampas e escadas de circulação, para que, no caso de invasão do prédio, ficasse muito difícil nos alcançar nos andares mais altos. Felizmente, não houve a confrontação, porque houve essa negociação e, no meio da madrugada, houve a liberação do prédio. Além disso, quase todas as nossas passeatas tinham como ponto de encontro e de saída exatamente em frente à Faculdade de Direito. Não raro era de lá que as passeatas saíam. Então, eu tenho muito na memória esse seu prédio onde você estuda atualmente. Inclusive, é um prédio muito rico, isso em história, com toda certeza. É um prédio que carrega o espírito da democracia brasileira, porque, inclusive, a gente tem lá quadros no chamado TL, que é o Território Livre, no terceiro andar da faculdade, há fotos, na época da ditadura militar, de estudantes que ficavam lá em cima, atirando coisas em policiais e fazendo as barragens para eles não entrarem no prédio. Então, isso é um espírito democrático que a gente carrega com muita força no prédio. Um grande amigo meu, que chegou a ser presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, é o Mata Machado. Mata Machado. José Carlos Sim. Godoy da Mata Machado. Temos um quadro dele desse tamanho lá, em homenagem a ele. Tá, o quadro, a história dele, o nome, por que ele faleceu. Nós fomos presos políticos juntos, fomos processados e condenados juntos. Zé Carlos Godoy da Mata Machado, companheiro nosso do movimento estudantil, assassinado pela ditadura militar em 1973. Foi preso e sequestrado na BR-381 e foi depois transportado clandestinamente para o Recife e no Recife assassinado com a maior bestialidade, torturado
e o corpo veio em caixão lacrado para Belo Horizonte e a própria família não pôde abrir o caixão para se despedir de Zé Carlos da Mata Machado. Eu tive a alegria, na tristeza, de recentemente receber uma homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais, o reconhecimento de que eu sou professor de Sociologia da UFMG e fui caçado pela ditadura militar, exercendo o magistério na UFMG, e essa homenagem foi feita também a 4 estudantes que foram mortos no tempo da ditadura, estudantes da UFMG, entre eles o Zé Carlos Mata Machado. Acho que a gente pode, inclusive, trocar de tema, só terminar essa parte da UFMG. Nós temos um prédio que é democrático, um prédio que carrega história riquíssima, mas ao mesmo tempo é um prédio excludente para pessoa com deficiência. Porque fizeram algumas modificações, inclusive acredito eu na década de 90, 80, para adequar para pessoas com deficiência conseguirem entrar. Mas os elevadores, quando a gente olha para o elevador, o próprio prédio de direito não segue a legislação brasileira de inclusão e lei de acessibilidade. Nós temos a Lei 10.098, que é a Lei de Acessibilidade Universal da Pessoa com Deficiência, a Lei 10.048, que é a Lei de Preferência Universal de Pessoa com Deficiência em Ambientes Públicos e Privados, e ambas as leis foram colocadas em um decreto, no Decreto 5.296 de 2004, que coloca a acessibilidade universal da pessoa com deficiência, seguindo também os princípios da ABNT. E todos os botões de elevador precisam estar a 1,30 m de altura, para que a pessoa com deficiência em uma cadeira de roda ou quem tem nanismo conseguia apertar o botão. E nós não temos isso na faculdade. O botão eu tenho que olhar para cima quase para conseguir apertar. Tanto o botão externo quanto o botão interno do elevador. Nós temos mesas também para pessoa com deficiência dentro da faculdade, mas são poucas mesas, inclusive eu preciso levar a minha de um andar para o outro, porque não tem uma mesa apropriada para PCD em cada andar. E nós temos, voltando ao elevador, uma questão que é a falta de funcionamento. Nós tivemos nesse ano um investimento pífio em universidades federais, porque o Congresso barrou o aumento do investimento para universidades federais no Brasil, então nós tivemos um investimento menor que o que era considerado. Foi menor, inclusive, que no governo Bolsonaro, por conta de um Congresso reacionário. E acaba que quando você tem um investimento menor, você precisa realocar de uma logística melhor para onde vai aquele investimento. E a pessoa com deficiência só fica para trás. Okay. Então, nós tivemos 3 elevadores lá. 3 elevadores semana passada, só funcionava um. Lá são andares pares e ímpares. A minha sala é no par. Eu não conseguia pegar o ímpar, eu fiquei 2 dias sem a aula. Vinícius, o nosso tempo já está se aproximando do final. Eu vou te dizer que alegria eu já tinha todas as vezes que me encontrava com você, compartilhava com você, você compartilhava comigo. E nesse nosso bate-papo, a alegria, a satisfação de conhecê-lo, vem também a admiração e a certeza que eu já tinha desde o início de que fizemos as nossas escolhas de modo venturoso. É uma alegria trabalhar com você nessa nossa gloriosa luta democrática para melhorar a qualidade da representação política dos cidadãos em Minas Gerais e no Brasil. Será uma alegria para Minas Gerais termos você, Vinícius Venádes, hoje pré-candidato a deputado estadual, amanhã com a sabedoria popular na Assembleia Legislativa, com esse brilhantismo, e o nosso companheirismo segue em frente e nós teremos vários novos encontros variando os temas e, eventualmente, voltando também a esse tema. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão agora nos acompanhando ou que irão assistir essa nossa conversa ficarão igualmente admirados com a sua clareza solar, a sua elevação de espírito, a sua força, e que lembra muito a canção que o Milton Nascimento celebrizou, e eu não me canso de ouvir, que é Caçador de Mim, que a certa altura tem um verso que diz assim: nada temer, senão o correr da luta. E você não teme viver essa gloriosa luta que é a vida. E a vida com grandeza, com elevação. Muito obrigado por esse momento.
Com certeza, muito obrigado, João. Eu que agradeço por dar essa oportunidade também, não somente a mim, mas às pessoas com deficiência em geral, para que elas tenham representação tanto política quanto social. E agradecer também, porque eu sei que o senhor vai carregar essa pauta depois de me conhecer. Tenho certeza que vai conseguir levar isso para o Congresso Nacional como pré-candidato a deputado federal e fazer a diferença no âmbito federal em políticas públicas para pessoa com deficiência. E terei o melhor de todos os consultores para orientar-me. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos vê, que nos ouve. E voltaremos a esse tema oportunamente. Com toda Ok? certeza. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, João. Valeu.